Olá, amigos, estamos mais uma vez aqui reunidos, um bate-papo, uma conversa. Meu nome é Marcelo Cassiano e o tema de hoje é um pouco diferente. Em vez de falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o Livro dos Espíritos, como normalmente eu faço, dessa vez escolhi falar sobre uma figura bastante interessante que está assim na Bíblia e realmente tem muita controvérsia sobre a vida dessa pessoa e a gente vai falar um pouco aí sobre Maria Madalena. Quem será que ela foi, né? Existe aí tanta discussão sobre o tipo de vida que ela teve, o que ela fez, muito fato, muitos boatos. E a ideia é conversar um pouco sobre isso, claro, sem definir aqui o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso. É mais uma reflexão, trazendo algumas informações aí bem interessantes que com certeza vale a pena pensar a respeito. Muita gente fala que Maria Madalena foi prostituta e quem falou isso pela primeira vez foi o Papa Gregório Magno no ano 591. Foi aí que começou toda essa história de que Maria Madalena era uma prostituta e ele fez isso, já se sabe hoje, justamente para incentivar as pessoas a mudarem de vida, mostrando que poderiam ter a salvação. Então, escolhendo uma mulher, claro, uma sociedade machista, e escolhendo uma mulher que era, dizendo que era prostituta e que se redimiu, seria ali um ótimo exemplo para qualquer pessoa que quisesse, que pretendesse ali largar uma vida que, pelo menos aos olhos da igreja, não era boa. Não estou falando aqui de prostituição, mas estou falando de qualquer estilo de vida que a igreja não aprove, pelo menos naquela época, né? Enfim, mas o que o Papa Gregório quis fazer naquela época era mostrar que qualquer pessoa tinha condições de seguir o caminho de Jesus, como Maria Madalena fez. E aí, para melhorar um pouco essa história, acabou afirmando que ela era prostituta. Hoje a própria igreja ela já afirma que não existe nenhuma prova na Bíblia, né, que confirma essa história de que ela era prostituta. Maria Madalena é citada poucas vezes na Bíblia. Os estudiosos, né, isso de outras religiões também, estou falando do catolicismo em si, mas enfim, os estudiosos aí da Bíblia, eles, até historiadores, né, eles realmente falam que não existe nenhuma prova concreta, nenhuma afirmação de que Maria Madalena foi prostituta. A igreja se redimiu dessa afirmação e hoje ela é a Santa Maria Madalena. Olha que diferença, né? De prostituta a santa. Porque realmente viram que não havia o menor sentido no que era dito. E ela também já é considerada, né, a apóstola dos apóstolos. Ou seja, se os apóstolos já eram vistos como pessoas ali evoluídas, preparadas para seguir Jesus e depois também passar a mensagem dele, imagina o quanto deveria ser Madalena para ser considerada, ser evoluída, né, para ser considerada a apóstola dos apóstolos. Existe um consenso já de que Maria Madalena ela era uma mulher rica. Não se sabe ao certo qual que era a origem da fortuna que ela tinha, mas ela era uma mulher rica e além de ser rica, ela também era muito inteligente, muito estudada. Naquela época, muitas pessoas eram analfabetas, né? Grande parte da população, na verdade, era completamente analfabeta. Alguns apóstolos também dizem que eram analfabetos e Maria Madalena não. Ela era estudada, ela conhecia outras línguas, ela sabia fazer contas, então realmente ela tinha um perfil completamente diferente, não só da população daquela época, mas também e principalmente, né, em relação às mulheres, porque as mulheres naquela época, se hoje ainda existe machismo, naquela época a situação era muito pior e não deixavam nem as mulheres estudarem.
Se a mulher tinha que aprender alguma coisa, era apenas em relação às tarefas do lar, como cuidar do marido, enfim. Isso que era reservado para as mulheres naquela época, e Maria já era uma exceção, porque ela conhecia as coisas que os homens conheciam aí do ponto de vista da cultura. E talvez até por causa disso também, claro, pela sensibilidade que ela tinha, ela era a pessoa também que melhor compreendia as mensagens de Jesus. Jesus falava por parábolas, ele contava várias histórias, enfim. E Maria Madalena, ela compreendia com mais profundidade do que os outros apóstolos. E talvez por causa disso também, era ela quem ficava mais próxima de Jesus. Eles realmente estavam sempre juntos. Maria Madalena o admirava, claro, e razão de sobra ela tinha para isso. Então, realmente, comparando com os outros apóstolos, era ela quem ficava mais próxima de Jesus, porque o compreendia totalmente. Hoje em dia, quem mais preserva, quem mais cultiva a memória de Maria Madalena é a França, porque diz na história, né, depois que os apóstolos se separaram, depois ali daquele episódio do Atos dos Apóstolos, em que todos eles se separam e vão pregar, né, vão pregar o Evangelho, e depois daquilo nunca mais se encontram, e de fato o Império Romano começa a perseguir todos aqueles que estavam ao lado de Jesus. Tanto é que todos os apóstolos morreram, com exceção de João, né? João Evangelista, ele foi morrer muitos anos depois, já idoso, com mais de 80 anos. Ele estava exilado numa ilha da Grécia, e foi ele quem trouxe aí o Apocalipse, né, pra gente. Então ele foi o único apóstolo que não morreu. Todos os outros morreram na época de Jesus mesmo, entendeu? E os outros seguidores, né, não só os apóstolos, mas os outros seguidores de Jesus também fugiram para onde tinha condições de ir. E Maria Madalena fugiu. Ela fugiu com José de Arimateia, com outros amigos. E dizem que ela pegou um barco para cruzar o mar e foi parar na França. E chegando na França, ela ficou ali o resto da sua vida numa gruta, passando ali realmente muitos anos, na verdade, muitos anos de forma isolada. E por causa disso, a França é a região, o país, né, a região que mais cultiva a memória da Maria Madalena. Lá existem várias igrejas com o nome dela, que realmente seguem o que ela ensinava, eles têm mais conhecimento sobre isso. Na cidade de São Maximiliano existe a Basílica de Santa Maria Madalena. E lá na mesma cidade também ainda tem até hoje a gruta onde ela viveu, dizem, né, por 30 anos, e lá ela morreu também. Então, por causa desse histórico, a França é o país que mais cultiva a imagem da Maria Madalena, e realmente vale a pena pesquisar. É uma figura aí que tem muita controvérsia sobre ela, mas tem uma vida completamente rica e muito, muito boa de ser pesquisada. Nessa basílica de Santa Maria Madalena tem o crânio dela. Séculos antes descobriram, né, onde ela estava enterrada, realmente conseguiram provas concretas disso, com documentos, tudo que realmente era a alçada da Maria Madalena, e ela está exposta dentro dessa basílica. É fácil encontrar na internet, e até já fizeram a reconstituição em 3D de como seria o rosto da Maria Madalena, isso na época que ela viveu com Jesus, que ela conviveu com Jesus, melhor dizendo, né? Então, é muito interessante pesquisar o que aconteceu. E ela era próxima de Jesus, claro, porque o admirava, porque tinha ali toda o aprendizado para ter ao lado dele. Mas Jesus, ele tratou as mulheres de forma igual. Antigamente, como eu disse aqui, as mulheres realmente eram tratadas meio que à margem, né?
elas não participavam das discussões da sociedade, elas não se alimentavam junto com os homens. E Jesus quebrou também todo esse ritual que existia antigamente ali na sociedade entre os judeus, e Jesus chamava as mulheres para comer com ele na mesa. Ele sempre fez isso em casa, entendeu? A Maria, a mãe dele, sempre comia com ele, e depois também ele realmente ali tratava as mulheres de igual para igual. Isso realmente é muito interessante, entendeu? Quem quiser saber um pouco mais sobre a história de Jesus em geral, né, pode assistir uma série que está na Netflix, né? A série chama Maria Madalena, e mostra como que era a vida dela, e tem fatos bem interessantes. Eu não sei o quanto de história ali é verdadeiro, né? É verdade, o quanto a história é verdadeira, mas é bem interessante. E lá mostra realmente como as mulheres eram tratadas diferentes, o que aconteceu com a Maria, como que era a vida que ela tinha antes de conhecer Jesus. Então fica uma dica aí para quem quiser saber um pouquinho mais, assistir essa série da Netflix, Maria Madalena. Existem também livros que contam a biografia dela. Confesso que não conheço, não li nenhum deles, mas enfim, como eu disse, vale a pena aprofundar. Voltando aqui ao tema, né? Jesus e Maria Madalena sempre estavam muito próximos. Ele realmente tratava todos de igual para igual, e isso sem dúvida nenhuma também chamou a atenção da Maria Madalena. Ele pode até ser, né, que ela chegou até se apaixonar por Jesus, né? Dizem que já se sabe que ela não foi prostituta, mas ainda existem ali talvez boatos, enfim, informações de que ela era cortesã, e por isso ela era muito julgada, né, naquela sociedade, por ter sido cortesã, por ter tido uma vida de pecado, como era dito. Então, mesmo assim, Jesus a tratava de forma completamente respeitosa. Então, talvez por causa desse conjunto de fatores, né, que ela era tratada de igual para igual, Jesus reconhecia toda a inteligência que ela tinha, reconhecia toda a sensibilidade para entender profundamente a mensagem que ele estava trazendo. Então, esse conjunto de fatores pode até ter feito com que Maria se apaixonasse por Jesus. Eu acho que isso pode ter acontecido, sim, mas Jesus, aí é uma opinião minha, claro, Jesus eu acho que não teve nenhum tipo de relacionamento com Maria, porque ele sabia muito bem qual que era a tarefa aqui, e era extremamente focado no seu objetivo, e não ficou com Maria porque realmente ele sabia a missão e o quanto era importante que ele tinha para fazer. Não dava para realmente dividir a atenção dele com outras coisas que realmente pudessem, quem sabe, atrapalhar o que ele tinha para fazer. Naquela época era muito raro um homem na idade de Jesus permanecer solteiro. Os homens realmente se casavam muito cedo, historiadores dizem isso, e Jesus era uma exceção. Mas também não existe na Bíblia nenhuma menção, nenhuma citação, nenhum sinal de que Jesus foi casado ou teve algum tipo de relacionamento. Então por aí dá para imaginar que somente ele passou a vida inteira solteiro, entendeu? E Jesus realmente não tinha nada a esconder de ninguém. Ele sempre falou muito claramente o que ele pensava sobre os fatos, quando ele concordava, quando ele discordava, e ele não tinha nenhum motivo para esconder que era casado. E é muito estranho, né, porque a Bíblia é uma série de relatos e ninguém fala nada que ele era casado, já que isso era uma coisa bastante comum naquela época, então não teriam por que deixar de dizer uma coisa que não era um problema. Muita gente afirma que se ele fosse casado, isso diminuiria
a noção de santidade que ele passa, a ideia de Salvador, né? Eu não acredito nisso, né? Se ele fosse casado, se ele escolhesse, né, ter sido casado, acho que não diminuiria em nada a grandiosidade do Espírito de Jesus. Mas exatamente aí pelo fato de não ter nenhuma menção a isso na Bíblia, claro, a gente sabe que várias histórias aí são omitidas, temos os evangelhos apócrifos, em que falam aí várias histórias que realmente a igreja nunca reconheceu. Inclusive, num desses evangelhos apócrifos, o evangelho de Filipe, ele descreve aí uma cena, uma situação em que Pedro repreende Jesus porque está beijando Maria na boca, isso na frente das outras pessoas, isso em público, né? Não deixa claro que tipo de beijo que era esse, se era um beijo romântico, se era um selinho, se ele fazia isso com outras pessoas também, enfim, é tudo muito nebuloso. Mas o que fica claro para mim é que Jesus não tinha por que esconder nada, muito menos mentir ou omitir alguma coisa a respeito da sua própria condição. Outro dado interessante também é que a Maria foi muito amiga de Cláudia Prócula. Ela era esposa de Pilatos. Então era uma mulher realmente também bastante inteligente, uma mulher por viver ali no centro do poder de Roma, ela também era muito influente, mas ela gostava das palavras de Jesus. Na verdade, ela acabou, em determinado momento da história, ela acaba conhecendo Maria Madalena e as duas se tornam muito amigas. E a partir daí que Cláudia, ela passa a realmente conhecer Jesus e querer aprender o que ele tinha a dizer. Tanto é que depois que Jesus é crucificado, que Maria Madalena ela foge junto com José de Arimateia. José de Arimateia, só para lembrar, foi o homem aí que arrumou. Ele cedeu o túmulo para Jesus. Era um homem realmente muito rico. Ele era um judeu, participava ali das solenidades, né, que existia ali no templo. E também só que ele gostava de Jesus. Então ele fugiu, aí dizem que fugiu Maria Madalena, José de Arimateia, Cláudia Prócula e outras pessoas fugiram, indo todas para a França, e não se sabe o destino deles depois que aconteceu tudo isso, apenas de Maria Madalena, que aí foi viver numa gruta. Era muito claro também, né, que Maria Madalena ela era o apóstolo preferido de Jesus. Então tinha ali os 12 apóstolos, Maria pode até se dizer ali que era o 13º, e a relação entre os dois era muito próxima e os apóstolos tinham até ciúme dela, exatamente por causa desse tipo de relação, já que era ela quem mais conhecia, quem mais, na verdade, entendia toda a mensagem de Jesus. Então, os outros apóstolos ficavam com ciúme dessa relação. A gente não sabe de fato o que aconteceu, mas entre fatos e boatos, Maria Madalena é uma figura extremamente interessante, que vale a pena aí pesquisar com um pouco mais de profundidade. Quem quiser pode encontrar aí várias biografias, filmes que contam a história dela, e montando aí um quebra-cabeça, aprende uma coisa num filme, outra num livro, tenta ver aí realmente o que é verdade, o que talvez não seja tanto verdade, seja mais boato, mas de qualquer forma ela é uma figura bastante enigmática que tem muito a ensinar, mesmo hoje em dia. Vale a pena pesquisar. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.